Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos estar hoje nessa escola dominical, dando início à lição 8 da nossa apostila de 2 Coríntios. Essa lição 8 tem o título Consolo e Reparação. Amém? Vamos estar fazendo uma oração antes no nome de Jesus. Vamos estar levantando um clamor ao Senhor. Aleluia. Está levando nosso pensamento a Deus, para que esta lição, como todas as outras, venha nos trazer conhecimento, venha trazer instrução, venha nos dar uma orientação de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. Pai da eternidade, Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e Deus soberano em nossas vidas. Nessa hora, neste momento, Senhor, nós nos colocamos mediante a Tua presença, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Esse favor sobre as nossas vidas, ó Pai, que nós não merecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Mas o Senhor tem nos amado, o Senhor tem sido nosso Pai. Pedimos a Ti, Senhor da glória, que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, Senhor, para que possamos entender e compreender qual é a Tua mensagem para a nossa vida, ó Pai, para que assim possamos colocar em prática, ó Deus Todo-Poderoso, esta palavra, Pai. Esta palavra, esta lição que fala de consolo, que fala de reparação, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor mesmo venha nos consolar das nossas lutas e aflições, ó Pai, para que assim também nós venhamos a consolar aqueles que precisam de consolo nas suas próprias aflições, ó Pai, no nome de Jesus. Ser conosco, ó Pai, abre o nosso entendimento, que seja uma atmosfera espiritual de conhecimento e sabedoria manifesta em nosso meio, ó Pai, para que assim venhamos a crescer em graça, crescer em sabedoria, estar sendo fortalecidos na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O texto básico desta lição está em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, versículo de 1 a 2 e 13. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Versículo de 1 a 3. Que diz assim. Versão King James Fiel. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Ásia. Graça seja convosco, a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, com que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar o que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo ao qual nós mesmos somos consolados por Deus. Se a gente for refletir, é um versículo muito profundo, né, que fala e relata da experiência de Paulo em muitas prisões, em muitos naufrágios, em muitas aflições e lutas na pregação do Evangelho. Ele mesmo era consolado por Deus, né, estava aqui dando, né, a sua saudação, né, em ação de graças, né, após a aflição, que aqui ele mesmo dizia, né, que Deus, o Pai das misericórdias, que o ajudasse com as consolações que ele estava sendo consolado a consolar outras pessoas. E que isso possa ser na nossa vida, porque muitas das vezes passamos por lutas e aflições e Deus nos consola. E isso acaba se tornando, né, um testemunho vivo, um testemunho forte, fiel, para que outras pessoas que estão passando por lutas e dificuldades sejam consoladas, né, pelo consolo que a gente é consolado por Deus, né? Porque muitas das vezes nós passamos por lutas e aflições na nossa vida, a qual nós encontramos consolo na palavra do Senhor, no Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas lutas, nas adversidades, dificuldades. E quando nós encontramos um irmão em Cristo, né, ou outra pessoa que esteja passando uma dificuldade, nós temos essa graça do Senhor para
com a medida do Espírito Santo de Deus, né, consolar essa pessoa que precisa de consolação, né? Então, esse versículo é muito profundo, né, que Deus venha dar mesmo esse conforto que vem dele para cada um de nós, para que nós possamos, com essa esperança em Cristo, consolar os nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade. Texto devocional, Isaías 40, versículo 25 ao 31. Pedir para o nosso irmão Guilherme, se conseguir achar o nome de Jesus, puder estar lendo. Isaías 40, versículo 25 ao 31. Essa lição ela vai falar muito de consolo, né? Vai falar muito de reparação. É uma lição que nós estamos aprendendo para que nós venhamos a aplicar ela também dentro da igreja. Paulo estava dirigindo esta carta à igreja de Coríntios, na Galácia ali, né? Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito espiritual, uma igreja que buscava dons, que buscava, né, aquilo que vinha do alto, mas porém, né, também tinha uma rígida doutrina concernente a pessoas que erravam. Então Paulo ele queria ensinar, né, a disciplina e também o amor, para não lançar as almas fora, no nome de Jesus. Isaías 40, versículo 25 ao 31. Falando sobre a consolação com que Deus nos consola, né? Falando da soberania de Deus. Isaías 40, versículo 25 ao versículo 31. A soberania do Deus Todo-Poderoso. Isso. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que os criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército? Ele sabe quantas são e chamada cada um pelo seu nome? A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Até o versículo 31. Povo de Israel, por que vocês se queixam, dizendo: ó Senhor, não se importa conosco. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor, o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, e andam e não se cansam. Aleluia. É um versículo que fala ao nosso coração. Então hoje, se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, essa é a soberania do Deus vivo, do Deus poderoso, que está aqui para nos incentivar, para nos consolar de todas as nossas lutas e aflições. Aqui nesse texto em particular, né, o povo de Israel estava reclamando, estava murmurando de que Deus não estava olhando para a sua luta e pela sua aflição. Então foi feita uma pergunta: esse Deus é poderoso, esse Deus é soberano. E hoje, através dessa escola dominical, Deus traz uma mensagem para cada um de nós, uma mensagem de consolo, uma mensagem de reparação, a qual Deus renova nossas forças. Então nós vemos aqui que o critério de Deus, né? Vou ler aqui. Deus não somente possui vigor, mas ele dá vigor ao seu povo.
o critério para receber o vigor de Deus não é ter juventude, mas esperar no Senhor. Aqueles que esperam em Deus terão uma fonte inesgotável de vigor. Olha só que palavra poderosa. Pega essa chave, né? Recebe hoje aí, né, essa chave de vitória. Então, o, o que é requerido, né, para receber vigor do Senhor não é ter juventude, né? E não é esse o critério para receber vigor, mas aquele que esperam no Senhor terão uma fonte inesgotável de vigor. Aqueles que esperam no Senhor, nova força obterão. A nossa esperança está no Senhor. Então, se a igreja estiver passando por alguma luta, por alguma dificuldade, a sua esperança tem que estar em Deus. Então, Deus vai jogar por terra todo o cansaço, todo o desânimo, toda a batalha espiritual, toda a fadiga espiritual, vai te encher de vigor e vai te dar forças espirituais para você vencer a sua luta, para você vencer essa dificuldade, no nome santo do Senhor Jesus. Esse é a soberania do Deus Todo-Poderoso. Versículo-chave, 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 7. Vamos navegar na nossa Bíblia aqui também. Eu vou estar acompanhando os irmãos nessa leitura, procurando aqui na Bíblia, no nome de Jesus, né? A gente tem que saber manejar nossas espadas, saber aí folhear a Bíblia, cair no versículo certinho, aleluia, né? Para que assim, quando nós formos evangelizar, quando nós estiver levando a nossa Bíblia lá, King James, a nossa Bíblia de estudo, NAA, né? Só Bíblia boa, nós, quando formos dirigir uma palavra a alguma pessoa, a gente saber achar rapidinho ali, já falar para ela e mostrar na Bíblia, ó, está escrito aqui em tal lugar, assim, né? E falar da palavra do Senhor. Para isso que serve a escola dominical, que é um treinamento para a gente estar aprendendo da palavra do Senhor, para poder evangelizar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Aqui diz: perdão para o pecador. Assim que o contrário de vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Aleluia. Aqui fala do perdão. O perdão ele cura, o perdão ele restaura, o perdão tira peso, o perdão cura a enfermidade. O perdão lhe traz salvação à sua alma e à minha. A igreja de Corinto, como eu já falei para os irmãos, era uma igreja que buscava muitos dons espirituais, mas se esquecia muito das coisas do perdão, do amor, do carinho, né? De se mostrar pessoas piedosas. Havia muito rigor e critério na hora de disciplinar, né? E havia muito julgamento e condenação. Muitas das vezes os irmãos se faziam júri, réu e juiz, né? Faziam-se carrasco, muitas das vezes excluindo as pessoas do rol da membresia da igreja, né? E sabemos que aqui é um hospital de Cristo, estamos aqui para tratar, né, e consolar uns aos outros e levar cada um para o caminho da salvação. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você vai avaliar, por meio do texto bíblico, o procedimento do apóstolo diante de algumas situações difíceis provocadas pela igreja de Corinto. Aí nós vemos a conduta, né, de Paulo, como ele lidava com as situações da igreja, da congregação, a qual ele abria as congregações, fundava igrejas, né, a igreja de Corinto, a igreja de Filadélfia, a igreja de Tarsis, ali. Então essas igrejas a qual Paulo, né, o apóstolo Paulo pregava, abria, fundava, né, o comportamento de uma liderança, né, de um líder. Então fica, né, essa avaliação para nós, esse alvo da lição, ver qual era o procedimento do apóstolo Paulo diante de algumas situações difíceis provocadas pela igreja. Ser líder, muitas das vezes, é lidar com a situação com problemas que não foi você que causou, foi outra pessoa que causou, né, e você está ali muitas das vezes com o abacaxi para descascar e um problema para resolver que nem foi você que criou, né? Assim a liderança. Assim muitas das vezes nós encontramos no meio da igreja. E eu vejo que a nossa igreja tem que ser uma igreja sadia, uma igreja com pessoas amadurecidas espiritualmente, né? Aonde as raposinhas não vão ter brecha para agir, né? Vai ser uma liderança, vai lidar com um povo, né, sadio, um povo
maduro na fé, para que as pequenas coisas não venham deixar ninguém entristecido e ninguém se lançar fora da igreja. O aluno será capaz de saber, conhecer melhor os motivos da existência da segunda carta de Paulo aos Coríntios, aprender a avaliar as atitudes da liderança da igreja, sentir, interessar-se pelos ministros do Evangelho e por aqueles que vivem para o reino de Deus, agir, contribuir para a unidade do corpo, para o bem-estar que para o bem-estar dos que lideram a igreja. A liderança tem que ser uma liderança sadia. E hoje, nessa lição, nós vamos, se interessar mais, pela liderança. Hoje, a gente vive numa geração mais corrupta, uma geração que se degrada a cada dia, onde você vê que existem falsos profetas, interessados em N coisas, menos em cuidar de alma. Por isso que a gente vê o pastor muito enfatizar a sua paixão por almas, a sua paixão por pessoas. E hoje em dia o amor de muitos está se esfriando. O interesse são outros, menos cuidar de alma. E hoje nós vemos as pessoas muito juízes, muito julgadoras, ao invés de avaliar uma situação pelo lado da ótica do Senhor. Veja bem Deus avaliando cada um de nós, Deus avaliando a humanidade em si. Nenhum ser humano era capaz de obter perdão diante do Senhor. Antes, toda a humanidade era suja, imunda, o pecado fedia diante do Senhor. Eles não eram merecedores de amor algum, a humanidade inteira, cada um de nós. Se Jesus Cristo não fosse pregado na cruz, cada um de nós iria pagar pelo seu próprio pecado com a sua própria cruz, sendo pregado na sua própria cruz. Mas aí veio Jesus, veio Deus com seu infinito amor, Jesus morreu por cada um de nós, e aí manifesta o amor de Deus. E é assim que a gente tem que olhar. Muitas das vezes nós olhamos com um olhar de crítica, de julgamento, por nós estarmos salvos dentro da congregação. O outro que está lá fora é um gentio e não é digno de ser salvo. Porque está nas drogas, está na bebedice, está no adultério, está praticando N coisas, então eu sou o melhor, ali o outro é o pior, e assim a gente vai julgando, e Deus não tem essa ótica. A ótica de Deus é totalmente diferente. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência. Ele sabe da nossa miserável condição, e por isso ele olhou com amor para cada um de nós e resolveu salvar a nossa alma pela pregação do Evangelho. Aí está um entendimento. Por isso que muitas igrejas hoje, elas estão vivendo uma relação com Deus, uma relação muito superficial, não aprofundada por causa do julgamento. Se julga muito as pessoas pelos seus erros e pelas suas falhas, mas esquecemos de olhar com o amor de Deus e estender a nossa mão para aquela pessoa, para que haja consolo e para que haja reparação. Nós estamos no hospital e há um tempo, de recuperação. Quando a pessoa está machucada, está ferida, ela vai para um hospital, ela sai de uma UTI, passa ali para a enfermaria, ela tem um tempo de recuperação para se recuperar daquela cirurgia, ou daquela intervenção que ela sofreu, ou daquele tratamento por a qual ela está passando, tem que se dar os remédios na hora certa, tem que se dar o medicamento correto, o antibiótico correto, para aquilo que ela está passando. Para cada enfermidade há um tipo de remédio, há um tipo de tratamento. E nós estamos dentro da congregação, estamos dentro de uma igreja, a qual todos nós estamos sendo tratados para um dia estar sarados, curados para curar também. No nome de Jesus. E é preciso ter esse entendimento. Um olhar de sabedoria, um olhar de amor, a ótica do Senhor, não um olhar de críticas e julgamentos, a qual acontece no meio da igreja. Muitos, como a igreja de Coríntios, aqui, buscavam os dons espirituais, buscavam os holofotes, o louvor, a adoração, a pregação eloquente, a imposição de mãos, o expulsar de demônios, uma palavra poderosa, mas quando chegava para ter um tete-a-tete, um com irmão, o negócio já diferenciava. Aí era um julgamento, era crítica, era exclusão da membresia da igreja. E tem que ter doutrina, mas tem que ser manifestado o amor de Deus nas nossas vidas, ajudar, consolar, suportar, dar um suporte, para que as vidas, alcancem a salvação e não se encontrem em tristeza, saiam da igreja e seja mais uma alma
somado aí fora que vai perder a sua salvação. 1 João capítulo 17 e versículo 17. Aleluias. Pedir ao irmão que, se achar, puder estar lendo o nome de Jesus. João 17, 17. É João, não é 1 João não, desculpa. Amém, glória a Deus. Que eles sejam teus por meio de, ou melhor, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Rapaz, essa é uma palavra poderosa. Em outras Bíblias está assim, eu vou ler na King James aqui a palavra que o nosso irmão leu, o jovem leu, versículo 17, João 17. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Vou ler agora o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Versículo 19. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Olha só que mistério poderoso, olha só que palavra poderosa. Jesus orando pelos seus discípulos, né, os 12, a qual ele comissionou para fazer uma grande obra, para fazer uma obra evangelística, uma obra de anunciação do reino de Deus, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Nós cristãos precisamos saber o que nós estamos vivendo, o que nós estamos pregando, né? Hoje as pessoas observam muitas as coisas com uma visão muito micro. Temos que observar uma visão mais ampliada, uma visão macro, uma visão de salvação. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, né, é para um propósito e um bem bem maior, que é a salvação de almas. Não somente a nós, não somente congregar, fazer uma coisa formal, né, mas é uma mudança de vida. Não só nossa, mas de outras pessoas. E essa pregação do evangelho, essa santificação pela verdade, a qual Jesus estava orando pelos seus discípulos, era algo bem maior. Né? Ó, Senhor, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. A santificação vem pela palavra do Senhor. Ela é a verdade absoluta. É isso aqui, a palavra de Deus. Né? E aqui diz, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Está estendendo a salvação para aqueles que estão lá fora. Muitas das vezes, aqueles que ainda não ouviram, ou que vão ouvir a palavra do Senhor, está sendo estendida não somente aqui, mas para as almas que hão de crer no Senhor Jesus através da pregação do Evangelho, através do evangelismo. Hoje é muito difícil você ver as pessoas evangelizarem, né, pessoalmente, pregar uma palavra. Eu tenho visto, né, lá no meu trabalho, muito crente escondido. Você vê a pessoa é pastor, inclusive pastor metodista, você vai cumprimentar, né, a pessoa, a paz do Senhor, varão, com aquela empolgação, ele, tudo bem, bom dia, boa tarde, mas não quer se revelar um cristão no meio dos seus. Eu fico pensando, poxa vida, quantas almas a gente pode ganhar, né, se revelando um cristão verdadeiro, evangelizando, mudando as pessoas. Eu já ouvi falar cristãos, né, no ambiente profissional, no ambiente de fábrica, dizer assim, eu sou cristão, mas aqui dentro eu sou profissional. A gente é cristão aonde quer que a gente vá, sendo profissional, ou você estando dentro de casa, passando na rua, né? Você é um servo do Senhor. Aí chega dentro chega dentro da fábrica, muda, né? Muda tudo, né? É difícil de entender isso. Mas a gente, aonde quer que a gente estiver, Deus está ali conosco. Não tem como fugir de Deus. Aonde quer que a gente esteja, temos que dar um bom testemunho, né? Não vender os nossos princípios e ter um caráter firme, né? Seja quem for que estiver ao nosso redor, vai ter que ver em nós a luz de Cristo brilhar. Onde quer que nós estejamos. Vou pedir para o irmão que tiver a revista aí, está lendo eu vou ler aqui. Provavelmente, 2 Coríntios foi escrita
menos de um ano depois da primeira Coríntios. Paulo encontrava-se na Macedônia quando escreveu. O ano 57 depois de Cristo é a data considerada a mais provável. Antes dessa carta e depois de 1 Coríntios, o apóstolo havia escrito uma carta triste e severa. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 3 e 4, cujo conteúdo desconhecido. Em tom pessoal, 2 Coríntios revela o tremendo entusiasmo do apóstolo pela obra do Senhor e, ao mesmo tempo, intenso sofrimento que suportou. Nela também percebemos a indignação a qual ele respondeu aos críticos inescrupulosos. Nesta lição, depois de uma breve referência à saudação dirigida à igreja de Corinto, estudaremos sobre o conforto divino para os atribulados e sobre a reação de Paulo à atitude da igreja ao disciplinar um irmão faltoso. Né? Então aqui a gente vai ver, né, as orientações, o comportamento do líder Paulo concernente à disciplina e aos critérios disciplinares de um irmão faltoso. Inclusive foi de um certo irmão lá que praticou um ato incestuoso, né? E a igreja ela caiu em duras disciplinas sobre esse irmão. Então Paulo ele faz essa crítica. Item 1. A apresentação do remetente. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Como era comum nas cartas antigas, a epístola começa com a apresentação do remetente, a saudação ao destinatário. Como fez em 8 das suas epístolas, aqui Paulo declara a si mesmo apóstolo de Cristo. Romanos 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Né, todas as cartas de Paulo se apresenta com esta saudação. Alguns de Corinto questionaram se havia sido, de fato, comissionado pelo Senhor. Ele respondeu que não era apóstolo por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Apesar de não ser contado entre os 12, foi escolhido por Cristo para ser apóstolo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. O irmão abre para mim no nome de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15 e 18. Isso, Atos 26, versículo 15 e 18. Outra irmã no nome de Jesus, abre em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 7 e 10. Paulo, ele também, nas igrejas que ele fundava e abria e administrava, por certas situações dele ser um líder, e muitas das vezes ele agir, né, com dureza, ele era criticado pelo seu apostolado, duvidavam do seu apostolado, né? Ah, mas você não foi contado entre os 12, você não foi discipulado, você não andou com Jesus. Mas esquecem que Paulo teve um encontro poderoso com Jesus, né? Quando ele estava em sua caminhada, quando ele ainda era Saulo. Atos dos Apóstolos 26, 15 e 18. Então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé, eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que ouviu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Olha só que grande missão Paulo recebeu. Essa missão é transferida para mim e para você. Nós somos comissionados pelo Senhor Jesus Cristo através da nossa aceitação ao Senhor, ou o Senhor nos aceitando,
né, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Nós somos batizados, nós somos discipulados, nós somos envolvidos na obra, mas não para só adquirir dons espirituais, não só para aparecer em holofote, mas para evangelizar, para pregar a palavra, para que aquelas pessoas que ouvirem a palavra do Senhor serem tiradas das garras do inimigo, tiradas das mãos de Satanás, serem libertas, curadas, restauradas, ter uma vida de comunhão com Deus, assim como eu e você temos hoje. Se nós formos avaliar a nossa situação há 3, né, há 10 anos atrás, que nós estávamos fazendo para o que nós estamos fazendo hoje, para o nível espiritual que nós estávamos no passado e qual nós encontramos hoje, é para não ficar somente para nós, não guardar isso para nós. A salvação é para todos, né? Deus, ele ama a todos da humanidade e quer que essa salvação se estenda, né? E não fique só dentro de 4 paredes. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7 ao 10. Amém? Outro irmão, outra irmã, aleluia, com as suas espadas afiadas aí para ler, o glória. Ah, 1 Coríntios 15, verso 7. E depois, o título é Ressurreição. E depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu, também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois quem perseguia a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Aleluia. Então aqui o apostolado de Paulo é confirmado e consolidado e tem o selo de veracidade que ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então cada um de nós somos comissionados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a levar uma palavra poderosa. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 fios, ela penetra entre juntas e medulas, ela vai até a divisão da alma e do espírito, capaz de discernir todo pensamento e intenção do coração, e não há ser vivo que escape dela. Pois as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, a quem nós devemos tratar. É uma palavra poderosíssima. Temos agora, nessa geração, que mudar a nossa ótica espiritual, que mudar a nossa visão, mudar a nossa mentalidade. Estamos aqui para ganhar almas, estamos aqui para povoar o reino do céu, saquear o inferno, né? Temos uma arma poderosíssima, temos o evangelho, né? E hoje os cristãos estão muito, né, enfadados com picuinhas, coisas pequenas que acontecem dentro da congregação, né, coisas raposinhas que atrapalham o andamento da obra, que atrapalham essa engrenagem que se chama corpo de Cristo, né, que atrapalha a saúde da igreja, né? Então hoje, nesta noite, Deus, ele nos chama a sermos consoladores, a sermos reparadores, a estarmos sadios espiritualmente, a estarmos com outra mentalidade, uma mentalidade de homens na presença do Senhor. O próprio Paulo fala, quando eu era menino, eu me comportava como menino, falava como menino, né? Tinha atitudes de menino, mas quando eu passei a fase adulta, meu comportamento é de homem. Um homem sarado, curado, um homem que tem princípios, né? A gente fala homem, mas assim, para toda a congregação, a gente tem uma atitude adulta na presença do Senhor, uma atitude madura na presença de Deus, né? Quem é maduro não vai se comportar como uma criança, né? Que faz birra, sapateia, querendo algo, né? Já vai se comportar de uma maneira mais adulta, uma maneira como se deve se comportar, e que assim também seja a igreja do Senhor. Temos que ter disciplina, mas também que seja uma disciplina com amor. Deus, quando ele ia aplicar o seu juízo no Antigo Testamento, não era só o decreto de juízo e ponto final, e o cajado descia, a terra abria, não era só isso. Não só duramente isso. O Senhor disciplinava? Sim, disciplinava. Ele era duro, é um Deus soberano? Sim, mas sempre ele avisava. Sempre, se você for decorrer a Bíblia de Gênesis até Malaquias, até Mateus, né, Deus sempre avisou o seu povo. Deus sempre agiu com amor, Deus sempre agiu com carinho, né, como um pai que avisa os filhos antes de decretar juízo. Quantos juízos Deus deixou de cumprir pelo arrependimento, né, do povo? A gente pode ali, né, tratar Jonas,
né, ali com a cidade de Nínive, um povo que não sabia discernir a mão esquerda da mão direita. Aí Deus foi lá, olha, vocês têm 40 dias e Deus vai destruir Nínive. Aí o povo foi lá e se converteu, Deus não destruiu, né? Usar da misericórdia do Senhor. Muitas das vezes o ser humano não tem essa misericórdia, né? O decreto do ser humano é um decreto carrasco, de julgamento e ponto final. Muitas das vezes o próprio ser humano, quando vai julgar, ele é juiz, júri e carrasco, né? Sem opção de salvação. Nós temos que ter esse olhar de amor. A menção a Timóteo indica que ele estava com Paulo quando a epístola foi escrita. Era irmão amado de Paulo, natural de Listra, uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia. Depois de juntar-se a Paulo na segunda viagem missionária, tornou-se o seu companheiro. Paulo escreveu 2 epístolas e mencionou seu nome em outras 8. Segundo item, saudação à igreja. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 2. A carta é dirigida à igreja que está em Corinto. Tratava-se de uma congregação de cristãos pertencentes a Deus, como são todos os lavados pelo sangue de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. A saudação é extensiva a todos os santos em toda a Acaia, a parte sul da Grécia Antiga. Paulo não identificou quem eram esses irmãos. Entretanto, havia ali uma igreja de Cencreia, Romanos capítulo 16, versículo 1. Uma cidade situada a cerca de 15 quilômetros de Corinto. Embora a saudação obedeça à fórmula convencional grega e hebraica, devido à inclusão das palavras com que os gregos e os judeus se saudavam, graça, charis, e paz, shalom, né? Charis, shalom. O seu conteúdo é cristão, porque Paulo acrescentou a origem de onde elas emanavam. As duas procedem do Pai e do Filho. A graça é a fonte de toda a bênção que Deus dispensa aos seus. A paz é o resultado produzido na vida de quem recebe a graça divina. Graça e paz. Né? Por isso é muito importante essa saudação que nós damos um para o outro, né? Ou quando se vai pregar, ou quando se vai anunciar a palavra, graça e paz, igreja. Não é apenas uma saudação lançada ao vento, não, irmãos. Ela tem um poder muito grande, né? Graça, favor imerecido, né? Que é a fonte de toda a bênção de Deus dispensada aos seus, a graça. E a paz é o resultado produzido de uma vida de quem recebe a graça divina. Graça e paz, né? Paz. A paz que excede todo o entendimento. É o que a gente fala. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Que esse poder manifesto do reino de Deus seja manifesto nas nossas vidas. Né? Um lar de paz, um lar de alegria, um lar cheio do Espírito Santo de Deus. Um interior cheio de paz, uma mente, né, pacífica. Quantos hoje estão atribulados com coisas que não conseguem ter paz nem para dormir, nem para resolver os seus problemas, né, para lidar com as adversidades da vida. Né, hoje é uma palavra muito de quebrantamento de coração, essa aula de hoje, para que a igreja esteja ciente de que todo esse sofrimento, né, causado pelo inimigo, causado pelas nossas lutas, pela adversidade, só a graça que produz a paz do Senhor, que vai nos dar condições de vencermos as nossas lutas e as nossas adversidades. Teríamos N motivo para não estar aqui hoje, mas foi o Espírito Santo de Deus que trouxe a cada um de nós. Todos poderiam estar no conforto do seu lar, ou ali chorando as suas mágoas, lambendo as suas feridas, né, pensando nas causas das adversidades da sua tribulação, mas nós viemos aqui hoje, nos dispensamos, né, nos disponibilizamos para vir à casa do Senhor, porque há um motivo para nós estarmos aqui. Eu fico pensando na vida de cada um de vocês que se disponibilizaram a sair de vossas casas, muitas das vezes pessoas que moram em outra cidade, né, que vêm a esse ministério de outros bairros e estão aqui, que saíram ali do centro para vir aqui a este lugar. Há um propósito bem maior na sua vida, que talvez hoje você não consiga enxergar, que é a salvação de almas. E hoje Deus está acrescentando na sua vida a consolação
com que Deus consola aqueles aflitos e afligidos, para que você tenha ânimo, força, garra, determinação, né? Um ânimo sobrenatural para fazer a grande obra do Senhor, porque você foi comissionado para isso. Deus te trouxe de terras longínquas, de terras distantes, e você está aqui hoje, nesta noite, recebendo a graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, para você fazer essa tão grande obra e não ir para o céu sozinho, mas levar o maior número de pessoas consigo. Então que isso se sirva de ânimo hoje, nesta noite. Que todo cansaço, que todo abatimento, que toda dor caia por terra no nome de Jesus Cristo. Você seja renovado pela força do Espírito Santo de Deus, que as chamas da fé, né, que provém do Senhor, venham hoje a arder como labaredas no seu coração, na sua mente, que toda tristeza caia por terra no nome de Jesus, e você seja revigorado pela graça do Senhor. Deus sabe da sua luta, Deus sabe da sua aflição, e tudo que você tem passado não vai ser em vão. Deus está trabalhando na sua causa. Deus está fazendo a obra na sua vida no nome de Jesus. As coisas vão ser colocadas todas no lugar. Vai ter um regozijo, vai ter um momento de alegria. Tragada foi a morte na vitória. O Senhor Jesus é na minha e na sua vida. Consolação, reparação, um corpo de igreja saudável. Hoje você está aqui nessa noite é por um bem maior, pelo amor de Cristo manifestado, pelo amor de Deus manifestado em nossas vidas. Aleluia. Tem muita gente que está aqui nesta noite que está passando por muitas lutas e muitas adversidades e está aqui na presença do Senhor e não desistiu. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã, e sabe de tudo que você está passando. Ele é soberano. Ele vai te dar asas para você voar como a águia. Vai te dar vigor para você correr e não se cansar no nome de Jesus, essa carreira a qual Deus te colocou. Deus sabe que muitas das vezes é duro renunciar pelo Evangelho de Cristo. Aquele que quer servir a Deus fielmente vai padecer perseguição. Mas nós não temos que temer, porque há uma vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. E se Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também no nome de Jesus. Item 3. O ministério do consolo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 11. E neste texto o apóstolo expressa a gratidão a Deus pela consolação recebida em meio à angústia e meia tribulação, né, a qual nós lemos no começo. É uma leitura maravilhosa, profunda, né, com a consolação que Deus nos consola, nós consolamos o nosso próprio, com essa própria consolação que o Espírito Santo de Deus nos dá. Item 1, a pessoa que consola. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Depois da saudação, Paulo começa o corpo da epístola com a declaração de que Deus é bendito, merecedor de todo elogio. As ações de graças são-lhes dirigidas porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de toda a consolação. Vamos estar lendo no nome de Jesus. Você prepara aí a sua espada afiada. Começa já a ir procurar. Quem tem a revista pode se adiantar, né? Vai uma dica, irmão. Você já olha aí os versículos que estão na revista, já folheia a Bíblia, já deixa paradinho lá, né? Já é uma estratégia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Outro irmão abre em Malaquias, capítulo 7, versículo 18 e 20. Outro irmão abre aí em Isaías 40, versículo 29. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Irmão, toda escola dominical você vai sair afiadíssimo em procurar versículo na palavra. Isso, versículo 29. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. A irmã que achou, o irmão que achou. Miqueias? Aqui, né? Olha aí, ó.
A irmã que achou 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, pode ler em nome de Jesus? Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. O Deus Pai Todo-Poderoso é digno de toda a honra, toda a glória e merecedor de todo elogio. Aleluia. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 ao 20. Miqueias, capítulo 7, do 18 ao 20? Sim. 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante de tua herança? O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedar-se de nós e subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Amém. Isaías 40, 29. Na Júlia. Aleluia. Então você está entendendo a mensagem dessa escola dominical para você hoje, nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia. O propósito do consolo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 7. Devemos consolar os outros com o consolo que Deus nos dá. Olha só. Grifa aí na sua revista, item 2, né, do Ministério de Consolo. Aí tem o item 1, pessoa que consola. Item 2, o propósito do consolo. Marca aí com o seu marca-texto de gel, com o seu marca-texto aí, com sua caneta vermelha, com a sua caneta azul. Grifa aí. Devemos consolar os outros com o consolo que Deus nos dá. Aqueles que são consolados se tornam consoladores. Olha só, irmãos, que profundo. A ênfase é no consolo prometido àqueles que experimentam o sofrimento por amor a Cristo. Aleluia. No curso da vida cristã, é previsível que os crentes sejam atribulados. Paulo advertiu Timóteo, dizendo que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Vamos estar observando aí esse versículo, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 12. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, 12. Todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Aleluia. Então, irmãos, nós não temos que ser enganados por qualquer vento de doutrina. A obra de Deus não é oba-oba. A obra de Deus não é só holofote. A obra de Deus não é só aparecer, não é dons espirituais. Tem luta, tem prova, tem adversidade. Muitas das vezes as pessoas são mal ensinadas, são mal evangelizadas, são mal preparadas para a boa obra e acabam no meio desse processo, né, de salvação. Muitas das vezes elas acabam se desviando porque foram mal instruídas na presença do Senhor. Né? A obra de Deus não é brinquedo, no nome de Jesus. Porém, tanto as tribulações como a consolação resultam em bênçãos. Se o apóstolo era atribulado, os crentes seriam encorajados e desafiados pela sua
perseverança. Por outro lado, a consolação que recebeu encheria os crentes coríntios de conforto e os fortaleceria ao passarem pelo mesmo tipo de perseguição que padecera. Se os coríntios viessem a experimentar o sofrimento por amor a Cristo, certamente teriam também o consolo. Vou estar encerrando a aula até aqui no nome de Jesus. Peço que a igreja fique de pé no nome de Jesus Cristo. Fica essa palavra, esse ensinamento, que o sofrimento de Paulo, que Paulo estava sofrendo, né, ao defender o evangelho, ao abrir e fundar igrejas, ele passava por lutas, adversidade e prisões, mas a sua perseverança, ao perseverar em Cristo, né, causava um resultado nos seus liderados, nas pessoas que observavam, né, um resultado de consolação e paz. Vamos estar orando neste momento no nome de Jesus para o término desta aula e vamos orar também pelo alimento ali que está posto à mesa, no nome de Jesus. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração no nome de Jesus Cristo. O conforto de Deus e a graça e a paz do Senhor estão sendo manifestas neste lugar, porque os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor deste lugar no nome de Jesus. O clamor é um grito da própria alma, é um grito, né, estridente da alma, clamando ao Senhor pelo seu socorro, pelo Deus Todo-Poderoso. E hoje Deus está aqui te ouvindo, Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, um Deus de toda misericórdia e de toda consolação, Senhor. Aqui há soldados, aqui também há Pai Celestial, há guerreiros e guerreiras que estão na tua presença, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que do alto céus, que do trono da glória, desça sobre a vida de cada um a consolação, ó Pai Celestial, a qual necessitam no poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, tirando toda a aflição, tirando todo o medo, todo o pesar da mente e do coração, os fortalecendo de tal forma, ó Pai, que eles venham ter do Senhor vigor, que eles venham do Senhor obter, ó Pai Celestial, uma saúde espiritual, Senhor, um fortalecimento na força do Teu poder, ó Pai, que eles sejam revestidos por toda a armadura de Deus, no nome de Jesus, e encontre, ó Pai, ânimo, vigor, garra, determinação para fazerem toda a boa obra, ó Pai, no nome de Jesus, e que caia por terra todo o inimigo de Deus, ó Pai, que eles estejam agora alegres e firmes na Tua presença, ó Pai, regozijantes da Sua salvação, no nome de Jesus, cai por terra toda tristeza, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, e assim, ó Pai Celestial, nós apresentamos esta mesa ao Senhor, que está posta, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa a cozinha e toda a sua liderança e todos os seus membros, ó Pai, que estão nesta equipe, ó Pai, no nome de Jesus, e quem preparou esta mesa, e quem aprove também no nome de Jesus Cristo, ó Pai, esse alimento, nós consagramos a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e assim tudo nós entregamos no Teu altar, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.